O Afeganistão talvez seja o último país onde alguém imaginaria o desenvolvimento de megaprojetos. Principalmente porque a nação é marcada por guerra com violência e pobreza nos últimos 50 anos. Porém, apesar das inúmeras dificuldades, o Afeganistão está atualmente na metade da realização do seu primeiro megaprojeto, com zero de auxílio externo e sem receber orientação técnica de fontes externas. O empreendimento em questão é um rio artificial denominado Kush Tepa Canal, que, uma vez concluída, será um dos maiores canais de ligação do mundo. Mas o que exatamente é o Kush Tepa Canal? Por que ele está sendo feito? E como a nação conseguiu atingir um marco tão colossal num cenário como esse? Neste vídeo, você verá todos os detalhes desse mega projeto. Antes, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Com 285 quilômetros e uma largura de 152 metros, ele é um projeto de rio artificial de 8,5 metros de profundidade, situado no norte do Afeganistão. Ele estende-se desde o rio Amu Daria, tendo sua origem na província Balkh e atravessando as províncias de Jawzjan e Faryab. Cerca de metade da extensão total do canal já foi concluída e o restante está em processo de construção, avançando com considerável velocidade devido à persistente crise de escassez de água e alimentos em todo o país. Outras nações que compartilham as águas do rio Amu Daria com o Afeganistão levantaram preocupações sobre como o canal poderá afetar seu acesso às águas fluviais. Porém, o Afeganistão assegurou que não permitirá tal impacto e esclareceu que, como a única nação que não se beneficia diretamente das águas do rio, possui o direito de utilizar a sua parte apropriada. Este canal é de particular urgência para a população do norte do Afeganistão, uma vez que essa região se tornou quase um deserto nas últimas décadas devido ao aquecimento global, que resultou na diminuição dos reservatórios de água subterrânea e na falta de sistemas de irrigação adequados. O Kush Tepa Canal está destinado a fornecer água para mais de 1 milhão de cidadãos afegãos e, ao mesmo tempo, permitir que milhares de agricultores retomem suas atividades agrícolas. Isso será possível graças à transformação de cerca de 55 mil hectares de terra em fazendas, com um foco significativo na produção de grãos e trigo. De fato, o país almeja se tornar um grande exportador de trigo até 2028. Iniciado em março de 2022, o projeto está dividido em 3 fases distintas. As 2 primeiras fases englobam a escavação do canal em si, enquanto a terceira fase é dedicada à instalação de sistemas de irrigação e outras infraestruturas relacionadas à água. A gestão do projeto está a cargo da Corporação Nacional de Desenvolvimento do Afeganistão e é integralmente financiada pelas receitas fiscais do governo. Sua estimativa inicial de custo foi de 500 milhões de dólares, mas estimativas recentes apontam para a necessidade de mais 100 milhões. Diante de equipamentos obsoletos, um número limitado de engenheiros experientes e a ausência de auxílio externo, fica evidente o feito extraordinário dos afegãos na realização desse monumental projeto. Embora alguns meios de comunicação asiáticos tenham levantado críticas sobre os métodos empregados na construção do Kush Tepa Canal, é importante esclarecer que essas preocupações não têm fundamento. O governo financiou o projeto com base em extensas pesquisas de campo e análises de solo, evitando a necessidade de elevadores de água e garantindo a prevenção de inundações sazonais.
com a trajetória do canal sendo estrategicamente planejada em terrenos planos, mantendo elevações similares à área-fonte do rio Amu Darya. Eles também tiveram que garantir que o caminho do canal fosse localizado nas terras mais férteis e em proximidade com cidades e vilarejos ao longo do percurso. E com o alinhamento de canal definido, 200 empreiteiras privadas foram mobilizadas para 114 seções, abrangendo a primeira fase com um comprimento total de 108 quilômetros. Isso envolveu aproximadamente 7 mil motoristas de caminhões e operadores de escavadeiras, junto com engenheiros de projeto. Agora, a atenção se volta para a segunda fase, que tem um comprimento total de 177 quilômetros. Em cada uma dessas seções, dezenas de escavadeiras foram alinhadas em uma formação com espaço suficiente entre os caminhões de transporte. Esses caminhões eram então abastecidos e posicionados de maneira organizada para descarregar suas cargas em áreas de menor altitude escolhidas previamente. No processo, foi construído inicialmente um total de 14 portões hidráulicos, cada um coroado por uma ponte para veículos. Estes portões foram erigidos a fim de prevenir inundações durante o inverno e em períodos de chuvas intensas, quando os níveis do rio Amu Darya aumentam. Para separar as 114 seções, foi escavada uma parede de terra com alguns metros de largura. Isso teve o propósito de controlar o processo de enchimento e prevenir o deslocamento do solo nas margens, significando que as seções foram todas preenchidas de maneira gradual, à medida que as paredes de terra entre elas eram removidas. A primeira seção, que é a mais próxima do rio Amu Darya, foi preenchida inicialmente, permitindo que a água fluísse. A partir desse ponto, as outras seções foram preenchidas gradualmente, à medida que as paredes de terra entre elas eram retiradas. É importante ressaltar que o fundo e as laterais do canal não foram revestidos com lajes de concreto. A ausência de revestimento tem interpretações diversas, dependendo da perspectiva. Do nosso ponto de vista, levando em consideração os níveis de água do rio Amu Darya, que não foram afetados após a primeira fase de enchimento do canal, a decisão de não usar lajes de concreto é vantajosa, pois permitirá um potencial de irrigação natural que se estenderá por cerca de 1 quilômetro dos lados do canal. Além disso, resultará em níveis mais elevados de reservatórios de água subterrânea, que servirão como fontes de água de reserva durante períodos de secas severas. Quanto às implicações financeiras, a decisão de não incorporar lajes de concreto foi motivada pelo custo. Introduzir essas lajes teria aumentado o custo do projeto em mais de $1 bilhão, algo que o Afeganistão não tem condições de suportar. Em relação às estruturas, foram construídas 2 pontes de concreto, uma para a rodovia Hairatan-Balkhan e outra para a ferrovia. Vale mencionar que os afegãos optaram por um projeto sólido de lajes de concreto armado, que envolveu concretagem em vez de lajes pré-fabricadas, simplificando o processo de construção. Partes de uma ampla rede de irrigação, os canais subterrâneos foram incorporados após a conclusão da primeira fase. Esses canais foram concebidos para fornecer aos agricultores acesso à água até alguns quilômetros de distância do canal principal. Outras tubulações foram instaladas para conectar com bombas de água em aldeias e cidades vizinhas. Na etapa final da construção, entre 800 mil e 1 milhão de metros cúbicos de solo eram removidos diariamente. Algo incrível, especialmente considerando que grande parte das escavadeiras e caminhões de transporte utilizados eram antigos, remontando em alguns casos à década de 1960.
Além disso, milhares de árvores foram plantadas nas margens do canal para fortalecer o solo e prevenir a erosão. Uma área de aproximadamente 20 quilômetros também foi cultivada com diversas culturas, visando testar a eficácia dos sistemas de irrigação e o comportamento do solo. As comunidades próximas ao canal experimentaram um impulso econômico significativo. Milhares de trabalhadores foram empregados, antigas fazendas foram revitalizadas e estradas foram melhoradas. Ao contrário de certos relatos negativos, todos os empreiteiros e seus colaboradores foram e continuam a ser bem remunerados e cumprindo os prazos. Um fenômeno interessante analisado no projeto é a diversidade da força de trabalho, acompanhada por um notável nível de otimismo e felicidade entre os trabalhadores, agricultores e residentes das áreas circundantes. Essas comunidades, há muito tempo afetadas por um ambiente adverso, incluindo guerras, secas, falta de água e pobreza, agora estão experimentando mudanças positivas. Outro fenômeno surpreendente que surgiu com este projeto é a adoção generalizada de painéis solares para abastecer energia em casas e oficinas nas áreas vizinhas. Essas áreas, muitas vezes isoladas do mundo devido à escassez de energia, estão gradualmente se beneficiando de infraestrutura de energia solar em pequena escala. Campos de painéis solares também estão aparecendo em novas fazendas para alimentar sistemas de bombeamento de água. Originalmente programado para ser concluído em 2028, o projeto está avançando em um ritmo tal que a conclusão pode terminar já em 2025, incluindo para esse prazo mais pontes e dutos que estão em fase de construção. Importa ressaltar que o Afeganistão, com grande parte de seus 40 milhões de habitantes residindo em áreas predominantemente rurais e remotas, enfrenta desafios devido às duras sanções e restrições, levando à escassez de alimentos. Com essa realidade, é esperado que mais projetos de grande porte relacionados à gestão hídrica, agricultura, eletricidade e infraestrutura se desenvolvam. Esses esforços podem contribuir para a recuperação do Afeganistão, auxiliando a superar as cicatrizes das guerras e tornar